Você que trouxe a sua Bíblia, eu vou pedir que você abra no livro de 2 Reis, capítulo 6. Nós temos uma mensagem muito importante do Senhor para nós hoje, e essa é a palavra principal. 2 Reis, capítulo 6, do versículo 8 em diante. Você que achou, coloca a sua Bíblia no coração e vamos pedir que o Senhor fale aos nossos corações. E queremos, meu Deus, ouvir a Tua voz. Nós viemos até aqui, Senhor, para aprender mais de Ti, para que a Tua palavra possa fortalecer o nosso coração, possa direcionar os nossos passos. Nós queremos viver segundo a Tua vontade. Por isso nós pedimos, venha falar conosco nessa manhã, Senhor, que a Tua palavra possa abrir os nossos olhos, possa direcionar aquilo que nós precisamos aprender de acordo com a Tua vontade. Que o Senhor repreenda todo o mal, Senhor, tira as escamas dos olhos, tira, Senhor, as ceras dos ouvidos e nos faça, Senhor, estar aqui prontos para ouvir e receber mais de Ti. Nós abrimos o nosso coração, Te entregamos a nossa vida e que o Senhor consagre este momento da Tua palavra. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, pessoal? Amém. Bom, essa palavra nasceu hoje de madrugada. Como vocês sabem, né? A pastora Ana passou mal essa noite. E no momento em que eu soube que eu faria a pregação, né? O Senhor ele falou comigo, mas é uma palavra muito específica e é uma revelação assim muito clara, sabe? Apesar de ter sido algo imediato, né, que eu precisei fazer, Deus ele foi muito claro a respeito da mensagem que Ele queria nos passar nessa manhã. Então que a gente possa estar aberto, né, para receber a nova direção do Senhor através dessa palavra. Essa palavra, ela fala sobre uma história que se passa, né, em um determinado momento da vida do profeta Eliseu. Nós vamos ler, né, para que todos consigam entender o contexto da história, e aí eu vou explicar melhor. Lá no versículo 8, né, 2 Reis, capítulo 6, versículo 8, diz assim: Eliseu frustra o exército da Síria. Quando o rei da Síria estava em guerra contra Israel, consultava os seus oficiais e dizia: posicionaremos as nossas tropas em tal lugar. E de imediato, o homem de Deus, que no caso era Eliseu, né, advertia o rei de Israel, dizendo: não se aproxime de tal lugar, pois os sírios planejam se posicionar ali. Então o rei de Israel mandava o aviso para o lugar indicado por Eliseu, e várias vezes Deus advertiu o rei para que ficasse alerta naqueles lugares. Furioso com essa situação, o rei da Síria reuniu os seus oficiais e perguntou: qual de vocês anda informando o rei de Israel sobre os meus planos? E então eles responderam: ó meu senhor, nosso rei, não somos nós. Eliseu, o profeta de Israel, revela ao rei de Israel até as palavras que o Senhor diz nos seus aposentos. Então o rei ordenou: vão descobrir onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Então lhe informaram: Eliseu está em Dotã. E assim, certa noite, o rei da Síria mandou um grande exército, com muitos cavalos e carros de guerra, para cercar a cidade. E naquela manhã, o servo do homem de Deus se levantou bem cedo, e ao sair, viu que haviam soldados, carros e cavalos de guerra por toda a parte. Então ele disse: ai meu Deus, o que faremos agora? E então Eliseu respondeu: não tenha medo, pois do nosso lado há muito mais do que do lado deles. E então Eliseu orou ao Senhor dizendo: ó Senhor, abra os olhos dele para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu as colinas ao redor de Eliseu cheias de cavalos e carruagens de fogo. E quando os sírios avançaram na direção de Eliseu, ele orou dizendo: ó Senhor, faze com que fiquem cegos. E o Senhor fez com que ficassem cegos, conforme Eliseu
Eliseu havia pedido. Vamos dar uma paradinha? Olha o que acontece, né? Essa palavra, ela é muito forte, porque o que o Senhor ele deseja trazer para nós aqui hoje como lição é que nós precisamos aprender a lidar com o medo, para que ele não tenha o poder de nos paralisar. Porque essa é a função principal do medo, né? O medo ele paralisa quem o sente. E essa palavra, ela mostra que diante de uma guerra ali, né? Literalmente falando, o medo, ele rondou ali, né? Cercou as pessoas que poderiam ser paralisadas se não fossem por causa da ação de Deus. Então, nessa história, né? Resumidamente falando, o que diz é que o rei da Síria estava em guerra com o rei de Israel. E todas as vezes em que o rei da Síria planejava algo para dar o bote, né, nos exércitos do povo de Israel, Deus, através do profeta Eliseu, mandava uma palavra para o rei, que era o rei Jorão, né, nessa época, dizendo: o exército da Síria vai estar nesse lugar. E ali o rei conseguia se preparar antecipadamente. Então o que acontecia era que, por mais que o exército da Síria se preparasse, né, para conseguir atacar e vencer ali o exército do povo de Israel, eles nunca conseguiam. Por quê? Porque o povo de Israel, por causa da direção de Deus através de Eliseu, sempre estava um passo à frente. O povo de Israel sempre estava um passo à frente dos planos do rei da Síria. E aquilo ali começou a incomodar o rei da Síria, a ponto dele desconfiar que naquela ocasião, no meio do seu próprio exército, existia o quê? Um falso servo, né? Um falso soldado. Alguém que estava ali só espionando e passando informações para o lado de lá, que é o povo de Israel. Mas na verdade não. Quando ele questiona, né? Qual de vocês é que está me traindo? Qual de vocês é que está levando a nossa informação para o outro lado? E aí ele descobre que na verdade ninguém está fazendo aquilo. Na verdade não tem nenhum informante naquele meio. Na verdade o que acontece é que Deus, através do homem de Deus, que era Eliseu, fazia com que aquele povo sempre estivesse um passo à frente. E ali, qual foi o plano do rei da Síria? Capturar o homem de Deus. Porque ele estava tentando capturar o exército. E todas as vezes que ele tentava capturar o exército para destruir o povo, estava dando errado. Então ele tentou retirar ali do povo de Deus a arma mais poderosa que eles tinham, que era o homem de Deus. E ali eles bolaram um plano, né? Enquanto Eliseu, né, estava na cidade de Dotã, os exércitos da Síria cercaram a cidade para tentar prendê-lo. E nessa cidade Eliseu não estava sozinho, ele tinha ali o seu moço com ele, e eles tinham preparado durante a madrugada aquela emboscada, né? O exército da Síria. E logo cedo, a primeira pessoa que viu aquela emboscada não foi Eliseu, foi o seu moço. E quando o moço viu aquela emboscada diante dos olhos dele, o que ele sentiu? Medo. Qual foi a primeira reação dele? Ai meu Deus, o que faremos agora? Quem nunca passou por isso, não é verdade? Se você não passou, um dia você vai passar por alguma situação na sua vida em que a primeira reação que você vai sentir, talvez até espontaneamente, até mesmo que você não quisesse, é o medo. É aquela sensação de pavor de pensar: ai meu Deus, o que eu faço agora? Foi exatamente aquilo que aquele moço sentiu. E a gente passa por situações na nossa vida que nos colocam nessa posição, né? Nessa posição de desespero ali, do medo ser o primeiro sentimento que nos aflige, e a gente pensa: o que eu vou fazer agora? E essa palavra, ela mostra, né, o poder sobrenatural de Deus, fazendo com que eles consigam sair daquela situação, por causa do poder de Deus que superou o medo. E eu quero falar sobre isso, porque assim, quando aquele servo, ele reage daquela forma, né, e ele mostra ali o pavor e o medo, existe uma resposta pronta de Eliseu para ele. Ele diz lá no 15, né? Na manhã seguinte, o servo do homem de Deus se levantou cedo e, ao sair, viu que haviam soldados, carros e cavalos de guerra por toda parte. E então ele disse: ai meu Deus, o que faremos agora? Mas no versículo 16, o que Eliseu diz? Não tenha medo. A minha Bíblia diz: não tenha medo.
Mas de todas as formas, Eliseu tinha uma resposta pronta. Qual era a resposta? Não temas. E ali, aquele primeiro embate, né? Antes de ser físico, aquele primeiro embate era espiritual. Por que aquele embate antes de ser físico era espiritual? Porque, obviamente, fisicamente falando, Eliseu e o moço perderiam uma batalha diante de um exército. Sim ou não? Sim. Mas antes de ter que lutar com as mãos, antes de uma guerra física se estabelecer naquele lugar, Eliseu entendeu que existe uma guerra espiritual. E a primeira guerra que eles precisavam vencer era a batalha contra o medo. Se a resposta de Eliseu, diante do pânico daquele servo, que era moço, que era jovem, e que talvez tinha a total visão do que acontecia ali, tivesse sido transmitida para o homem de Deus, os dois iriam dar as mãos, sentar e chorar. Ou os dois iam dar as mãos, sentar e se render. Porque conseguir lutar contra um exército tão grande, eles não poderiam. Eles não poderiam. Então, Eliseu ali, cheio do Espírito Santo, ele responde: não temas. E é o que o Senhor ele diz para nós hoje. O que o Senhor ele diz para mim, para você é: não tenha medo. Porque talvez a gente vai enfrentar nesse mundo e na nossa vida e no dia a dia batalhas. Mas a gente precisa ter a visão espiritual de que antes das nossas batalhas serem físicas, elas são batalhas espirituais. Hoje a Tiana levantou de madrugada e aí ela precisou ir para o hospital. E a primeira coisa que eu fiz por ela, quando eu levantei, foi orar. Falei: tia, você vai precisar ir para o hospital? Então tá bom, a gente vai orar antes. E aí depois eu tirei a palavra. E aí depois eu pensei sobre isso. É dessa forma que nós precisamos enfrentar as lutas que a gente tem na nossa vida. Porque servir a Deus nem sempre vai nos livrar de passar pelos desafios. Servir a Deus não nos coloca numa bolha onde nós estaremos protegidos das aflições do mundo. Pelo contrário, Jesus disse que o quê? No mundo nós teremos aflições. Mas nós, como cristãos, como filhos de Deus, precisamos ter a capacidade de enxergar que as batalhas da nossa vida, antes de serem físicas, elas precisam ser espirituais. E de joelhos a gente pode vencer qualquer luta na nossa vida. Não importa o tamanho do exército que queira se levantar diante de nós. Quando nós aprendemos que a nossa primeira batalha é espiritual, nós ganhamos o apoio e o respaldo do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do Deus dos Exércitos, que não mede esforços por aqueles que são seus. Então a gente precisa crer no nosso coração que há poder no nome de Jesus para nos fazer vencer qualquer dificuldade, ou para segurar nas nossas mãos caso a gente precise passar por elas. Porque crer no nome de Deus e no poder que há no Senhor talvez não vai te impedir de passar pelo que você tem que passar. Mas eu te garanto uma coisa: se o Senhor te disser não temas, Ele é fiel para sustentar suas mãos até o final da sua batalha. Deus não desampara aqueles que creem nele. E na maioria das vezes que essa aliança é quebrada, é porque muitas vezes nós deixamos o medo falar mais alto. Não deixe o medo falar mais alto no meio do caminho. Se foi Deus que segurou nas tuas mãos para te dizer não temas. O Senhor nos trouxe aqui hoje para abrir os nossos olhos. Nós precisamos ser capazes de enxergar a totalidade das situações que nos cercam. Porque muitas vezes é aí que o diabo entra. Imagina que se aquele moço não tivesse recebido a totalidade da visão de Deus, o medo dele não teria passado. E é aí que a gente entra no desafio pessoal da nossa vida. Porque o nosso desafio para vencer o medo é ser capaz de manter a nossa fé. E a fé, ela é a certeza das coisas que os nossos olhos não veem. E é aí que muitas vezes o diabo ele tem a brecha que ele precisa para te fazer ser vencido pelo medo. Nós precisamos crer no exército espiritual que nos cerca, mesmo quando os nossos olhos físicos não são capazes de enxergá-lo. Aquele moço, quando sentiu o primeiro impacto do medo, não via a totalidade da situação, mas Deus estava lá. E maior era o exército espiritual que Eliseu fez com que ele visse, porque a palavra diz lá no 17 assim, ó. Então Eliseu orou e disse:
colinas ao redor de Eliseu cheias de cavalo e carruagens de fogo. Existia um exército muito mais poderoso aliado a 2 homens. E que esse exército era muito mais poderoso do que qualquer exército e população numerosa que existia sob o comando da Síria. Porque aqueles 2 homens tinham o respaldo do poder de Deus. E os anjos estavam ali. E aquela guerra, antes de ser física, ela foi espiritual. E aquele homem que por um momento sentiu o desespero de sentir na pele o medo pela sua vida, o medo de ser morto naquela situação, quando uma oração foi feita, qual era a oração? Senhor, abre os olhos dele. Nós vamos fazer uma oração hoje. E nós vamos pedir, Senhor, abre os meus olhos. Me ajude a enxergar o exército espiritual que me cerca, se a minha vida estiver nas mãos do Senhor. Não existe nenhuma batalha que nós vamos passar na nossa vida que a ação e o poder de Deus não possam nos fazer vencer. Isso só pode acontecer se nós permitirmos que o medo seja capaz de nos paralisar. Porque o medo pode roubar a única coisa que faz com que o poder de Deus se manifeste sobre a nossa vida, a nossa fé. O medo, ele tem uma principal função no nosso coração. É impedir que a gente seja capaz de enxergar tudo na nossa vida com os olhos da fé. Essa é a função do medo. E quando o diabo consegue te fazer sentir mais medo do que fé, ele consegue te paralisar. É justamente isso que ele consegue fazer. Por quê? Porque quando nós alinhamos a nossa fé ao poder de Deus, nós passamos a ter em nós o poder ilimitado do Senhor. O Senhor, ele tem poder ilimitado. Significa que não existe nada que esteja fora do alcance do poder de Deus. Então a única coisa que o diabo pode fazer na minha, na sua vida, é procurar uma brecha para fazer com que o medo nos paralise. Porque o diabo não tem poder de tirar a força e o poder que há no nome de Jesus. Através da cruz, o Senhor comprou para nós a chance de viver uma vida em liberdade, em novidade de vida. Uma vida onde o medo não é capaz de nos paralisar. Uma vida onde o pecado não faz mais uma barreira entre nós e Deus. Então agora o que pode nos separar do amor de Deus? Será a fome? Será a tribulação? Será a aflição? Se pergunta nessa manhã, será que tem algo que o diabo está conseguindo, através do medo, colocar dentro do seu coração para te afastar do amor de Deus? Se a resposta for sim, o Senhor te trouxe aqui hoje, nesta manhã, para que você receba essa palavra e para que você ouça que o Senhor abre os seus olhos hoje. O Senhor abre os seus olhos para que você seja capaz de enxergar que só o poder de Deus é quem pode nos fortalecer diante de qualquer batalha. Deus é tão poderoso, Deus é tão poderoso, que Ele é capaz de abrir os olhos de quem não vê e é capaz de fechar os olhos de quem vê. Foi o que Deus fez nessa palavra. Olha como é forte, porque a continuação diz assim que, no versículo 18, quando os sírios avançaram na direção de Eliseu, ele orou mais uma vez. E aí ele já tinha orado para que Deus abrisse os olhos do moço. E aí ele enxergou o exército espiritual. Aí agora ele orou de novo. E aí qual foi a oração do 18? Ó Senhor, faça com que eles fiquem cegos. Olha isso. E aí a palavra fala que a continuação disso diz que o Senhor fez com que eles ficassem cegos conforme Eliseu havia pedido. Eliseu não precisou usar nenhuma arma física, nenhuma força física, porque ele usou a seu favor aquilo que ele tinha de mais poderoso, o poder da oração. Porque Deus é poderoso para abrir os olhos de quem não vê e para fechar os olhos de quem vê. Acredite, Deus é poderoso para fechar o olho do inimigo contra você. Deus é poderoso para fazer com que você passe pelo vale da sombra da morte e não pereça.
A fidelidade de Deus é capaz de sustentar aqueles que pertencem a Ele. Deus é poderoso para cegar os olhos dos nossos inimigos, do nosso principal inimigo, que é o diabo, para que as armas e os dardos inflamados deles não nos atinjam. Quando nós usamos a arma mais poderosa da nossa vida, que é a oração, nós vencemos as nossas batalhas, porque o Senhor é poderoso para abrir os nossos olhos e tirar de nós o medo, e é poderoso para enfraquecer o nosso inimigo, cegando ele de nós. Foi exatamente o que Deus fez nessa história, e é exatamente aquilo que Deus ele pode fazer na nossa vida. Eu não sei qual é o grau de fé que você tem, mas nessa história Deus livra duas pessoas, não só uma. Deus livra um homem de Deus e um moço. Deus livra aquele que já é maduro na fé e aquele que é novo. Porque a fé, ela foi poderosa para que Deus pudesse operar na vida daquele que já conhecia muito do poder de Deus e daquele que estava começando a conhecer muito do poder de Deus. Se você é alguém novo na fé, se certifique de andar com as pessoas certas. Porque aquele moço talvez não tinha muita fé, não tinha muita experiência para olhar aquela situação e ser capaz de enxergar o plano espiritual. Mas ele era o servo da pessoa certa. Ele era o moço do homem de Deus. Então, ele ter muita ou pouca experiência com Deus não era o fator principal para livrá-lo da morte naquela situação. O que livrou ele da morte naquela situação foi ser capaz de receber a fé, porque ele andava com a pessoa certa. Nós não podemos ser aqueles que andam com pessoas que são capazes de nos colocar para baixo, cada vez mais para baixo, cada vez com mais medo. Sabe por quê? Porque essa pessoa que não é carregada de fé, ela só vai fazer com que você aumente as suas inseguranças. E de insegurança já basta a minha, já basta a sua, já basta a nossa, não é? Ninguém é 100%. Todo mundo tem um ponto fraco, todo mundo tem alguma situação que, humanamente falando, é uma fraqueza, é uma debilidade. E se a gente não tem a direção de Deus, de caminhar com pessoas que podem nos ajudar a potencializar a nossa fé, para que ela supere essas vulnerabilidades da nossa vida, o próximo passo é a queda. Porque alguém que tem uma fraqueza e anda com as pessoas erradas, ela vai ter o medo dela potencializar e não a fé dela potencializar. Imagina que aquele moço não tinha ainda total visão espiritual. Ele só veio ter depois da oração. E se não tivesse ninguém lá para orar por ele? Talvez seria o ponto final da história desse homem com Deus. Porque o medo ia tomar conta, talvez ele nem se lembraria de orar, e talvez a gente não estaria falando aqui sobre esse milagre. Porque o milagre aconteceu, ele viu a morte de frente e não morreu. Porque a fé no Senhor sustentou aquele jovem e aquele homem. Porque eles eram um homem de Deus e um jovem de Deus. A gente precisa se certificar que na nossa vida nós vamos andar e nós vamos viver alinhados com as pessoas que podem acrescentar algo à nossa fé. Quem não acrescenta nada à sua fé, essa pessoa com certeza está contribuindo para a sua destruição. E talvez você pense, mas essa pessoa não tem problema. Essa conversa que eu tenho com esse tipo de amigo não me leva a pecar, mas ela também não te acrescenta em nada. E aí, sabe o que ela está fazendo? Ela está roubando de você o tempo que você poderia ter para aumentar e crescer a sua fé em Cristo. Então a gente precisa vigiar. A gente precisa selecionar quem são as pessoas que a gente vai querer que caminhem ao nosso lado na vida. Eu não sei você, mas eu não quero caminhar com alguém que potencialize os meus medos. Eu quero caminhar com alguém que potencialize a minha fé. Porque potencializando a minha fé, um dia eu poderei, através da minha fé, me salvar e ajudar essa pessoa a se salvar. Agora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão no abismo. É isso que a palavra fala. Por isso que a gente precisa ter o discernimento espiritual. Para que Deus ele sempre possa contar com os aliados que nós escolhemos para nos ajudar nas nossas fraquezas, para nos ajudar a estabelecer os limites da onde nós conseguimos chegar e aonde a nossa fé vai nos levar. Porque quando nós estamos
ao lado das pessoas certas, nós temos ajuda, auxílio, em oração, em propósito, buscando a direção do Senhor, e o Senhor é fiel. Tanto é fiel que através da oração de Eliseu, não somente ele, mas os dois foram salvos. Os dois foram livres de uma situação ali que talvez humanamente falando, todo mundo que passou, todo mundo que ouviu, pensou, não, o final dessa situação é a morte. Mas não. Deus foi um elemento surpresa que aquele exército não esperava para livrar os seus da morte. Que a gente possa caminhar dessa forma, sabe? E que Deus ele seja um elemento surpresa da nossa vida que o diabo não espera. Aí ele vai até se levantar, mas ele não prevalece contra aqueles que são do Senhor. Que a gente possa crer nisso e que a gente possa caminhar, sabe? Sempre buscando a direção do Senhor em tudo que a gente vai fazer. Para que o medo não seja a nossa primeira ação. Para que a nossa fé seja o nosso primeiro passo. Nós estamos diante de um desafio, vamos dar um passo de fé e não um passo de medo. Porque o passo de medo, ele vai bloquear todos os outros passos que Deus poderia te ajudar a dar. Mas o passo de fé vai colocar chão até onde não existia, talvez, diante dos nossos olhos. Porque quando Deus nos sustenta, não existe nada que pode nos impedir de avançar. Amém, igreja? Eu quero finalizar essa palavra dando um exemplo de um vídeo que é até engraçado, mas ele tem uma lição espiritual sobre o medo, que eu quero que a gente aprenda e que faça essa reflexão juntos, amém? Let's get Boo out. Oh wait, scoot. And there it goes. Okay, bud. Shake it off. You can do it. Up you go. Good job. And now he can go eat. Isso é um compilado daquelas videocassetadas, né? Só que é um vídeo de animais. Quando eu vi esse vídeo, eu achei que ele cabia muito naquilo que a gente está falando aqui. Eu vou explicar o contexto para você entender. Existe uma espécie de cabra que tem um defeito genético. E esse defeito genético se chama miotonia congênita. E o que acontece? Ao menor sinal de perigo, essa raça de cabra paralisa e cai, pois todos os seus músculos paralisam por pelo menos 10 segundos, fazendo com que elas fiquem no chão com as suas patas enrijecidas. E esse é o defeito genético que a gente acabou de ver no vídeo. O que acontece? Ao menor sinal de perigo em volta, qualquer barulhinho, a cabra paralisa. Porque ela tem um defeito genético ali, e esse defeito genético faz com que os músculos dela travem a qualquer momento.
benéfico, porque o medo ele tem a capacidade de colocar no nosso caráter um defeito que o Senhor não quer que a gente tenha, porque esse defeito ele pode nos paralisar. O medo pode ser o defeito do seu caráter, que o diabo usa para te paralisar todas as vezes em que você se sente ameaçado. A falta de fé pode ser o defeito que o diabo usa para te paralisar todas as vezes em que você tem um novo desafio. O pecado pode ser o defeito que o diabo quer colocar no seu caráter, para que você caia repetidas e repetidas vezes e nunca consiga concluir o plano perfeito de Deus para a sua vida. E a gente precisa ser capaz de enxergar isso, porque quando nós somos capazes de enxergar, nós conseguimos nos preparar para lutar. Quando nós conseguimos enxergar, nós conseguimos nos preparar para não permitir que a nossa vida vire a piada que o diabo quer que ela se transforme. Você realmente acha que o diabo quer que a gente use todo o poder de Deus a nosso favor? Você realmente acha que o diabo está contente em ver a gente caminhando para vencer? Claro que não. Toda oportunidade que o diabo tiver, ele vai querer encontrar uma brecha no nosso caráter, um espaço para o medo, para a dúvida, para o pecado, para aquilo que for uma aflição para você. E o objetivo final é nos paralisar. Nós precisamos enxergar isso para que a gente possa pedir para que Deus nos ajude. Nós precisamos pedir, Senhor, abra os nossos olhos para que a gente possa enxergar qual é o ponto onde o diabo está querendo entrar como uma brecha para nos paralisar. Porque você só pode lutar contra aquilo que você tem consciência. Você não pode lutar uma batalha se você nem sabe com o que você está lutando. Foi assim que Deus paralisou o exército. Quando Eliseu orou e eles ficaram o quê? Cegos, eles já não tinham mais que atacar, porque eles não enxergavam aonde Eliseu estava. E da mesma forma na nossa vida, se nós não pedimos a Deus, Senhor, abra os nossos olhos, nós não somos capazes de enxergar quais são os pontos que nós precisamos nos revestir do poder de Deus através da fé, para que o diabo não tenha o poder de fazer isso aqui. Já pensou? Um plano tão maravilhoso de Deus, um propósito para a nossa vida, para no final a gente ser um motivo de piada? Muitas vezes a nossa fraqueza faz com que a nossa vida seja isso, e nós não podemos aceitar. Deus nos fez para ser filhos que glorificam o nome dele, e não chacota na mão do diabo. Muito mais Deus tem para realizar na nossa vida se a gente se colocar na posição de guerreiros, de pessoas que vão usar a fé, a oração, o poder de Deus para enfrentar as batalhas. Mas para isso a gente precisa o quê? Ter os nossos olhos espirituais abertos. Então que a gente possa pensar sobre isso, sabe? Para não deixar o diabo fazer com que repetidas e repetidas vezes a nossa vida seja paralisada. Quem não é capaz de enxergar a visão espiritual para lutar as suas guerras, acaba vivendo uma vida que é uma grande perda de tempo. Nada adianta, porque no final você vai construir 1 ano, 2, e aí vai paralisar. Vai caminhar um passo ou 2 e aí vai paralisar. Deus não quer que a nossa vida seja um círculo de fracasso. Deus quer nos dar a vitória que pertence ao povo de Deus, mas a gente precisa se posicionar como esse povo, que vai ter fé, que vai lutar, que vai ter visão, que vai enxergar, que vai fechar as brechas e que vai se posicionar para que o poder de Deus ele possa se aperfeiçoar em nós. Amém? Eu quero finalizar a palavra dizendo que o remédio para a nossa fé, ele está lá em 1 João 4,4, para que nós venhamos a crer nessa palavra que diz assim, ó: filhinhos, vocês são filhos de Deus e venceram os falsos profetas, porque aquele que está em vós é maior do que o que está no mundo. Eles procedem do mundo, e por essa razão falam da parte do mundo e o mundo ouvem. Mas nós que somos de Deus, quem Deus conhece, mas nós que somos de Deus e quem conhece a Deus, ele ouve. E quem não é de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Significa que em alguns momentos nós vamos ser afligidos.
espíritos, mas nós precisamos crer que maior é o espírito que está em nós do que o que está no mundo. E se maior é o espírito que está em nós, nós estamos preparados para vencer qualquer batalha. E pode ser que algumas das pessoas da nossa vida que nós queríamos salvar não nos ouçam, mas o que nós não podemos fazer é nunca, jamais, abrir mão daquilo que o Senhor estabeleceu para nós como princípio. A gente não pode ceder ao mundo, às opiniões do mundo e àquele que é do mundo, porque aquele que é do mundo, que ouça o mundo, mas nós que somos de Deus, vamos ouvir a verdade de Deus, a vontade dele para a nossa vida, e maior será o Espírito do Senhor sobre nós do que aquele que está no mundo. Quando nós aprendemos isso, quando nós abrimos a nossa visão espiritual para enxergar isso, não existe nada que o inimigo se levante contra nós que possa prevalecer contra a nossa fé, porque a nossa fé, ela é capaz de vencer o mundo se nós estivermos apegados ao Senhor. Essa palavra finaliza lá no próprio capítulo 4, versículo 18, diz assim, no amor não existe medo, pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, e quem teme não é aperfeiçoado no amor. Se existe um defeito talvez no seu caráter ou no seu espírito, faça essa reflexão hoje. Permita que o amor do Senhor, que lança fora todo medo, inunde o seu coração, porque o amor do Senhor é capaz de nos aperfeiçoar até nas nossas fraquezas, e nós precisamos permitir que esse amor, que essa fé transbordem dentro de nós, para que assim a gente seja dia após dia aperfeiçoados conforme a vontade do nosso Deus. Amém?